e consigo então me preparar. Palmas para Jesus. Aleluia. Maravilha. Você vai garantir aqui, nossa frente. Maravilha de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Quem souber, nos ajude. Amém? Amém. Amém. Isso. Tu tens o coração, pois Deus sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, não estou contra ele. Sou grande sou, e onde está?
profetas, já iremos meditar na palavra, irmãos. A palavra, olha, aproveite esse tempo. Eu estou comentando com vocês, nosso irmão dirigente mesmo. E o irmão, acho que já tem uns anos de igreja, não tem, irmão Luiz? E naquele tempo, nossa, irmão, pense que a palavra estava presente, mas ela não era tão assim dedicada como hoje. Não é isso? Porque tem escola bíblica, tem revistas bíblicas, tem cursos bíblicos e tem mais uma condição melhor para você ler a palavra e compreender melhor. Então aproveite mesmo, não deixe de fora muito, porque a palavra ela é a revelação plena de Deus em todo momento. Eu me lembro que na época era proibido fazer um curso bíblico. Me lembro bem disso. Só que eu não parei, continuei. Para que serviu? Para o bem da igreja. Chegou um momento que o irmão Líder, missionário, o irmão faça aí um curso lá, aliás, faz um estudo com esse irmão, até um esboço sobre anjos. Que é a coisa de anjo, qualquer anjo era Jesus, qualquer Jesus é anjo. Atrapalhava tudo, de uma maneira terrível, ficava aquele misticismo. Então, depois da oferta, acabamos de meditar na palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus e glória, Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, que a Bíblia está na mesma oferta, Deus, na verdade, o Senhor começa tudo primeiro, com o poder da tua infinita graça, Senhor da glória, na tua gloriosa misericórdia, meu Senhor. Ó Deus, perdoa nossas falhas, assim como nós perdoamos também aos que nos devem, e também, meu Deus, receba as ofertas, porque o Senhor começa tudo primeiro. Amém. Graças ao Senhor. Aleluia. Como disse, Deus abençoe os clientes de alguém lugar. Olha a gavetinha aí, eu vou levantar a folhinha. Levanta a folhinha. Aqui. Olha a gavetinha embaixo. Sim. Olha. Peguem por meio da fé. Glória a Deus. E vamos continuar, não é, irmão? Maravilha. Sabe o que ele quer dizer? Amém? E assim seja. Maravilha. Por isso, nem tudo na Bíblia você pode dizer amém. Glória a Deus. Nem tudo na Bíblia você pode dizer amém. Sabia? Glória a Deus. Aleluia. É uma realidade na palavra. Tem pessoas estáveis. Quem sentir pegar, pega, se não, já vem as suas casas, se Deus preparar, traga para ajudar a obra dele. Porque o Senhor é bom. Ele é bom. E Ele é benigno. Ele é bom e benigno. A palavra benigno é bom conservado. É isso. É a conservação da verdade. Então, fé e Ele é bom. Ele é bom e é benigno. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor da glória. Aleluia. E Deus continua abençoando. Amém. A palavra, por quê? Eu estou referindo o tempo antigo. Porque o crente não sabia o que é lei, o que é graça. Quem veio primeiro se foi a lei, se foi a graça. Aonde nós estávamos? Estava na mistura da lei com a graça. Então, e sabe que quando não compreende a palavra, o Senhor nos dá capacidade para compreender a palavra. Existe mais condenas do que passos, tanto nos lares quanto, às vezes, infelizmente, até na igreja, pode acontecer. E a palavra, claro que há a oposição dos lares, mas não é por interpretação da maneira que a Bíblia costuma ser. Mas a palavra, ela nos apazigua. A palavra de Deus. Vamos meditar aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versos 17 e 18. Sobre Abraão, na época que ele veio, que Deus veio a Abraão.
A Epístola aos Hebreus. Isso. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tá difícil aqui. Isso aí. Graças a Ele encontraram. Novo Testamento. Nós já uma história que diz que quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre é de vencer. Versículo 17. É igualmente crê. E esta fé de Abraão era sempre para nós, de uma maneira tão especial. Encontraram da boa palavra do Senhor nosso Deus. Temos, graças a Ele, Aleluia. diz aqui a palavra de Deus, versículos 17 e 18. Vamos analisar bem isso. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas, ofereceu seu unigênito, sendo que tido em Isaque será chamada a tua descendência. E considerou que Deus era poderoso para até dos mortos por ressuscitar. Pode sentar, irmãos. Deus, assim a palavra. Não sei se todos os irmãos e as irmãs já chegou a essa conclusão, que quando Deus chamou Abraão, não tinha lei. A lei de Moisés. Ela não existia. Então, o que existia? Quando não há uma lei condicional, uma ordenança condicional, existe o quê? O estágio da fé. E Abraão recebeu a palavra de Deus e creu na palavra da promessa. Creu na palavra da promessa. Aí, se estiver incomodando as irmãs por causa de ventilador, eu uso o microfone. Está incomodando as irmãs, o ventilador desligado? Não. Sabe como se chama isso na igreja? Prudência. Prudência ao ouvir e receber a palavra. Prudência. Essa, não sei se é notório a todos, mas a palavra tem o dom da ciência também, e prudência. Não pode ser somente ser tolo, simples, mas tem que ser também prudente. Exatamente. A palavra prudente identifica com a santidade. Aleluia. 5 é o quê? E 5? E as bocas foram para onde? Ficaram de fora. Então, é importante. Antes de entrar nessa, aqui onde nós lemos, até na introdução, quero dar um exemplo sobre as 10 virgens. Cristo sempre usou cultura do país de Israel. E segundo a cultura, referente a casamentos, quando chegou o momento do casamento, as moças têm que ir levar, buscar o noivo e levar para a casa da noiva. E
E elas tinham um preparo para chegar até a casa do noivo. Que preparo? Elas tinham lâmpadas, pavios, azeite, como sabemos, cabos compridos e cobertura. Esta é a... Está compreendendo? Porque o noivo ia se buscar à noite, não tinha eletricidade. E por fim, elas andavam com aquelas luzes, um cabo do tamanho mais ou menos do cabo de vassoura, né? Que iluminava lá na frente, que era uma prevenção. E elas saíam no ar livre com aquelas lâmpadas, mas tinha cobertura. Porque se o vento assoprasse forte, as lâmpadas apagavam? Apagava ou não? Sim. Não, porque tinha cobertura. Prudência. Aleluia. Está compreendendo? Mas tinha outras, e as lâmpadas, outras que iam ser semelhantes, eu também quero entrar nesse mesmo direito que elas têm de buscar o noivo. Só que elas tinham as lâmpadas de cabo pequeno e descoberto. Então, quando o vento vinha, deixava elas no escuro. E lá naquela época, no caminho, podia ter buracos ou cobras, perto atravessando, e com a lâmpada, com os cabos grandes, de longe ela viu o perigo. Compreendeu? É a cultura do casamento que Jesus fala em Mateus 25. É essa cultura. Então, se houvesse buracos, a lâmpada com os cabos compridos, claro, ela não ia lá na frente. Se houvesse coisas que picassem, cobras e escorpiões, também elas identificavam de longe, porque a luz pegava lá longe. Por isso que dentro dessa cultura é que Jesus manda dar o depoimento sobre a prudência e para que ela serve. É uma precaução, uma prevenção. E assim ela realizava o trabalho com prudência, com ela se prevenir de quantas coisas? O vento não apagava. Se houvesse bicho que picam no caminho também estava isento, porque havia longe. E se houvesse também buracos, podia tropeçar até cair, também ela estava prevenindo de tudo aquilo. Porque elas tinham o quê? Prudência. Isso, justamente, prudência. Mas as loucas, infelizmente a gente observa por falta de conhecimento, às vezes a pessoa comete cada pecado terrível, não é? Cada pecado grave até de palavras, sem conhecimento que está fazendo. Então a gente tem aquela cultura, e elas também, as lâmpadas delas tinham uma reserva de azeite. Acabou aquele azeite que estava no pavio, de imediatamente elas tinham aquele atiçador, chamando assim, pegava o azeite e jogava na lâmpada de novo. As irmãs estão compreendendo? Como se chama? Então elas possuíam quantos azeites? Porque distribuía na lâmpada e o azeite da reserva, se faltasse aquele. Compreenderam ou não? Então tinha dois tipos de azeite, um para distribuir e outro para elas, se aquele faltasse. Estava sempre suprida. Sabia que o crente tem que ter dois azeites? Azeite para ele mesmo continuar, e o azeite para distribuir para a igreja. Glória a Deus. E o azeite que ele prega na igreja, a unção do Espírito Santo, precisa estar com ele também, para que ele não vire hipócrita. Interessante as questões da Bíblia. Compreenderam um pouco? Isso. Então elas tinham a prevenção, como eu já disse, sobre ficar sem saída, no escuro, correndo todo o perigo,
que se faltar o azeite da reserva, Deus usa a pessoa, mas não habita nela. Esse é o perigo. Os dons não levam nenhum. Os dons, se não tiver esse azeite, os dons não multiplicam o caráter de pessoa. Para que a pessoa não fique enganada. Parei quando nós lemos para fazer esse comentário, mas é bom o nosso aprendizado, não é? Quem compreendeu? Pessoas que Deus usa, mas não. Por que não habita? Às vezes é arrogante, gosta de criar atritos onde nem precisa, em vez de apaziguar. Estão compreendendo? É de autoconfiança, faz até algumas boas obras para humilhar o outro. Não funciona. Tem azeite somente os dons e não traz a reserva dos dons. O azeite enquanto o azeite da reserva produz somente na área das bênçãos de Deus, mas mais na cura divina e assim por diante. Agora o azeite da reserva não. Pode ver que dois cristãos que têm o azeite da reserva, quando há um problema, pode acontecer, mas se torna a coisa mais fácil de resolver. Porque os dois é compreensível no Espírito Santo. Isso que é bom a nossa boa conduta com a Bíblia. Agora vamos ao que nós lemos. Então, Deus chama Abraão, pai de promessa, está no capítulo 12 de Gênesis. Pai de promessa. E Abraão creu naquela promessa. Abraão cometeu muitos erros, mas o escape de Abraão, o escape é porque ele recebeu a promessa de Deus diferente do que a ordem que Deus deu a Adão. Eu fico admirado, pensando uma vez e outra, que coisa linda é a palavra. Quando Deus chamou ou criou Adão, Deus beneficiou Adão com todas as bênçãos, governar o mundo com facilidade. Só que Deus, a Adão, ele deu uma lei. E lei se quebra, a destituição vem. Então Deus deu a Adão uma lei. Qual a lei? A lei de não comer da árvore da ciência, nem do mal. Mas só que ali já houve a advertência. Se comeres, morrerás. Está em Gênesis 2,17, como sabemos, Gênesis capítulo 2, verso 9 também. E se ele comesse, sofreria pena. Por quê? Porque entregou uma lei. Por isso que nós temos que aprender, se nós estamos recebendo uma lei, segundo Adão recebeu, se nós estamos recebendo uma lei, segundo Moisés recebeu, ou se nós estamos recebendo uma lei incondicional, como Abraão recebeu. A ordem que Abraão recebeu não foi a mesma que Adão recebeu, não. Eu quero até vamos dar uma lida aqui na palavra, se não quiser, lá em Romanos 5, o irmão Luiz, como disse sempre, alguém? Primeira palavra, Romanos capítulo 5, versículo 14 e 15. Glorificado, exaltado és o nome do Senhor da glória. Louvado e glorificado é o nome dele para sempre. Esta lei, quando você, claro, os irmãos já têm o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, o conhecimento, tranquiliza muito o que a palavra do Senhor diz. Romanos 5, 14 e 15. A morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não ficaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia vivo. Isso. Veja bem, a morte reinou desde Adão até Moisés, mas não cita Abraão. Compreenderam? Porque a ordem dada a Adão foi a lei de não transgredir aquela glória que ele tinha, o vestimento da glória, que era a inocência. Se ele
não comer do fruto da árvore da ciência, ele também continuaria inocente. Aleluia. Eu quero até para meu irmão aí mesmo, nesse capítulo 5 de Romanos, o que diz o versículo 12 e 13. Paulo cita dois pecados. Cita a lei, que é Moisés, e na sequência ele cita Adão, que também se aprisionou, mas por isso tem conhecimento da palavra. O versículo 12 e 13. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava no pecado no mundo, mas o pecado não é imputado no havendo lei. E quando Deus chama Abraão, ele diz a lei. Olha que coisa linda. Que é o nosso pai na fé. As irmãs estão compreendendo? Ou não? Veja bem. Então, Adão, Abraão e Moisés. Lá no Monte Sinai, foi entregue a lei a Moisés, lei de ordens, pena de morte também. Abraão também foi entregado uma lei condicional, lei, pena de morte. O dia que eu comer do fruto proibido, depois do dilúvio, Deus chama Abraão. Chama Abraão e faz promessa que ele daria um filho. Abraão já estava velho, já estava com 100 anos. E Deus falou: eu vou te acrescentar mais 75 anos e tu serás novo. Eita Deus! Você está velho, Abraão. Agora você irá ficar novo. Você está velho, Sara, sim, mas agora você irá se tornar novo. Fisicamente falando, porque eu prometerei e cumprirei a minha palavra. E assim sucedeu. A promessa de Abraão, o filho, está no capítulo 15, capítulo 17 também de Gênesis, assim se vai. E a primeira promessa está no capítulo 12 de Gênesis, do versículo 1 ao 3. Como nós gostamos de ler a Bíblia, não gostamos? Ou não? Eu já ouvi pessoas dizer para mim: eu tenho paciência de ficar estudando Bíblia, não. Quem não tem paciência, tem o quê? Revolta. Está compreendendo? Aí o que aconteceu? Abraão agora firmado na promessa. Nasce Isaac dentro da promessa. Depois o que aconteceu? Deus chama, fala com Abraão: leva teu filho Isaac e lá em cima do Monte Moriá, mate ele em sacrifício. Agora veja bem, só que Abraão, ele agora não estava debaixo de uma lei, como eu já citei várias vezes, isso é importante saber, porque eu já vi pessoas fazer isso, ó. É aqui que Deus falou. E se é assim, Deus falou aqui, falando da lei para Israel, e a pessoa toma a lei para si, cancelando a morte de Cristo lá na cruz, pecado de blasfêmia, zombaria, despejo. Agora nós estamos olhando a palavra sobre Abraão. Não tinha lei. Aí ele, porque sabe por que não tinha lei? Quem sabe? Porque Deus sabe que o homem, o ser humano, não consegue ficar pendurado, ou seja, sujeito a muitas regras. As regras são boas, mas o ser humano é falho. E o ser humano precisa do quê? De muitas regras ou da misericórdia de Deus? O amor de Deus. E assim sucedeu como exemplo para todos nós. Abraão, ele Isaac já rapazinho. Agora Deus chama Abraão e diz: olhe bem, vai ao Monte Moriá e sacrifica o teu filho, o teu único a quem amas. E Abraão foi. Mas a questão de compreender a Bíblia do Espírito Santo não tem desnível. Todos devemos compreender a palavra de uma maneira só.
começou a dizer, olha, cada um tem uma maneira de pregar. Cada um tem uma maneira de pregar se ele estiver desorientado na palavra. Mas a maneira de pregar na Bíblia Sagrada sobre fundamentos é um só. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo é um só. Aí Abraão creu e levou o seu filho para onde? Para o monte. Vamos lá para o capítulo 22 de Gênesis. Aleluia. Gênesis capítulo 22, versículos 1 até o 4. O Espírito pode ler para nós, é tão importante a palavra de Deus. Palavra que nos segura rica e poderosamente. Esta é a boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Aconteceu depois dessas coisas, e tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, e eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de uma tarde, e alvazou o seu jumento, e tomou consigo 2 moços e Isaque, seu filho, e acendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Olhe bem, ele viajou 3 dias a caminho. Um caminho assim, de pessoas agrupadas, mais ou menos de 20 quilômetros por dia. Era muito, né? De jornada. Veja bem, não 20 quilômetros por dia, não. A jornada de um caminho era 32 quilômetros andando sem parar. Está compreendendo? Se fosse mais, era 25 a 30. Então, o que aconteceu? Ele chegou no local, ao Monte Moriá, aonde ele foi preparado a lenha, teria que matar Isaque, jogar em cima daquela lenha seca, colocar fogo e conseguir oferecer sacrifício a Deus. Só que há um detalhe: Abraão, ele veio de uma religião chamada religião politeísta. Quem sabe o que é isso? Aquela religião que adora todo tipo de deuses. Abraão era muito sábio, era estudado, era formado, era um homem de muito respeito social, como se fosse até mesmo um governador, assim por diante, porém, idólatra. E dentro da religiosidade de Abraão, era muito comum as pessoas prometer os seus filhos que nasciam para os ídolos mundos. Nasciam os filhos e foi veiculado no Egito, quando Deus feriu o Egito com praga, não ficou sequer um filho mais velho que nascia, porque todos os filhos eram oferecidos a um Deus falso, um Deus pagão. Agora aparece Deus falando com Abraão. Depois da promessa, que já tinha feito a promessa, Isaque já tinha nascido, e a palavra continuava. Agora Deus fala com Abraão: vai e mate o teu filho. O que Abraão pensou? Ele pensou: o Deus que me apareceu, o Deus que me fez promessa, é um Deus verdadeiro, é um Deus de verdade, que não se une a outros deuses pagãos. E ele pegou ao terceiro dia para sacrificar Isaque, e lembrando do quê? Da promessa. Por isso que até os hinos têm, né, que louva a fé que Deus deu a Abraão. Ele tem a fé de Abraão. Veja bem, versículo 5, irmão. Aí mesmo. E disse Abraão aos seus moços: cai daqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Mas eu não ia matar Isaque? Está no plural. Voltaremos. Ele não voltaria só. Eita, maravilha!
Deus era capaz até dos mortos, ressuscitar. Então, qual foi a ideia de Abraão? Eu vou levar Isaac, mas se eu matar Isaac, Deus vai ressuscitar Isaac, e eu vou voltar com Isaac vivo, porque o que fez a promessa não vacila. O que fez a promessa não tem sombra de variação, não tem mudança. Ele pensou, eu vou matar Isaac, mas Deus vai fazer o quê? Ressuscitar. Por que Deus iria ressuscitar? Porque as irmãs sabiam que como funciona a salvação modelada em Abraão? Quando Deus fez promessa a Abraão, ele não falou somente assim, ó, eu vou te abençoar, abençoarei aqui, abençoando-te aqui, abençoarei no futuro, farei de um grande modelo de fé sobre as famílias da terra, mas não ficou somente nessa palavra. Por isso, quando você compreende a salvação, cada momento a mais, a gente vai se libertando quando compreendemos a salvação. Porque a salvação não é só verbalmente Jesus dizendo, vinde a mim cansados e oprimidos. A palavra verbal, teórica e prática, não. Além da palavra, tem o juramento. Glória a Deus. O crente não pode jurar. Por que não pode? Hein, irmãs? Porque o juramento é um compromisso solene, que ele não pode ser quebrado. Por quê? Porque não pode ser quebrado, porque é a sustentação da palavra, é a sustentação da lei moral de Deus. Só que quando Deus chama Abraão, Deus fez juramento? Sim. Olha aqui, olha, vamos voltar lá que nós estamos nesse comentário bíblico. Por isso que ele disse, iremos, e havendo adorado, voltaremos. Porque ele creu não somente pela palavra, mas também pelo juramento que Deus fez. Aleluia. A nossa segurança, irmãos, hoje, aproveite, não deixe cair por terra, não. Guarde no coração essa segurança de salvação. Glória a Deus. Vamos lá para o capítulo 6 de Hebreus novamente, versículos 13 ao 15. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. Coisa maravilhosa é a palavra dele. Glória a Deus. A inspiração da igreja, a saúde da igreja está na doutrina, a doutrina bíblica. E nós estamos comentando sobre a doutrina da salvação. Oh, aleluia! Encontrou, irmão Luiz? Capítulo 6, a Epístola aos Hebreus, versículos 13 ao 15. 13 ao 15. Depois tem sequência, mas... Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, abençoou a promessa. A promessa. Qual a promessa? Nascimento de Isaac. Que daria prosseguimento à posteridade. As gerações que viriam naquela linhagem estava enquadrado embaixo da promessa. Então Deus fez a promessa, não foi somente verbal, mas ele prometeu com juramento. O que é juramento? Quem sabe o que é jurar? Por isso que é bom a gente comentar, jurar. A gente tem muitos crentes jurando. E tem uns que você explica, eu estou jurando, porque ele nasceu na fé, jurando, sem entender que está jurando. A pessoa, ela pode tomar como testemunha o céu, ou a terra, Jerusalém, ou o sol, a lua, assim por diante, algo que é mais grande do que nós existe coisa mais grande do que nós, só Deus, não é isso? Mas algo que como testemunha
então o que os crentes mais usam é o nome de Jesus sem ter o subjetivo da palavra, é isso, jurar. Agora, Deus, ele falou com Abraão, eu juro pela minha existência, que te abençoando aqui, te abençoarei lá. Então era Isaac, não poderia fracassar a morte, nada poderia atingir Isaac, porque ele estava debaixo do juramento de Deus, que estava a garantia da promessa. Aleluia! A garantia da promessa. Então, eu quero que eu vou dar um cumprimento até o versículo 18, Romanos 16, 17, 18. Porque os homens certamente juram por alguém superior a ele. E o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a impossibilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs o juramento para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora essa palavra é para nós ou não? Aleluia. É para nós? Dá para todo momento, lembrando da salvação e sentindo a alegria por causa da segurança? Aleluia. Ele fez, aí Abraão, então, esperando com Paciência. nascer Isaac. Aleluia. Está compreendendo? Como funciona então a palavra? Então, a nossa salvação, ela está debaixo do juramento de Deus? Eu preciso saber. Porque eu já tive a oportunidade de falar com o crente assim, ó. Encontrar o irmão. E aí, irmão, começar não, eu desviei e parei. Aí ele me pergunta, mas por qual motivo você parou? Eu disse, eu pequei. Então ele está enquadrado na pena de morte, não na libertação da graça. Primeiro que o Espírito de Deus não nos leva a pecar abusivamente, porque temos o Espírito Santo em abundância para sentir o prazer de estar com Deus e o desprazer de estar no pecado. Só que a carne não se converte, quem sabe? A carne é convertida? Não. Quem sabe? Não é. Está na Bíblia. A carne, como é cotidiana, não ser convertida, então existe um tipo de pecados que é causado pela carne de uma maneira surpresa. Muitas vezes a pessoa fala uma palavra errada, ou promove uma ação que ela não queria praticar, mas pratica, errou. Só que é indução da carne. E o que é que vem imediatamente? O arrependimento. Ao invés de vir pena de morte, vem o arrependimento. Glória a Deus! Aleluia! Estão compreendendo? Por causa do quê? Que é, nós somos co-herdeiros da promessa com quem? Com o crente Abraão. Se somos co-herdeiros da promessa, com ele somos exatamente filhos de Deus. Aleluia. Aí o que aconteceu? Como nós estamos comentando na palavra. Debaixo do que aconteceu, o que acontece, debaixo desta promessa, é que nós estamos hoje na salvação. Aí veio Jesus, passou o visto através do seu precioso sangue. Eita, selai o sangue dele. E desfrutadores do que? Das promessas da salvação feita a Abraão. Então, irmão, diz pequei. Pecou, se arrepende. Existem 3 tipos de pecados. Vou fazer entrar nesse parênteses aqui. Existem 3 tipos de pecados. Já vi pregadores pregar cada tolice. E é tolice mesmo, porque nós temos que ter entendimento. Não existe pecado grande nem pequeno, tudo é o mesmo tamanho, não. Mateus 24, 23, está em 23, 24, está escrito. Tem pecado pelo tamanho de mosquito, e tem pecado pelo
dele. Está lá na palavra de Deus. Então existe a punição de prosseguir, e existe um tipo de pecado que Deus já considera como não fosse pecado por causa do arrependimento. É a convivência com o pecado congênito. E é isso, sabe, irmão? Pecado congênito. Pecado que vem de herança, que a criança, antes ela nasça, ela já tem pecado, sabia? Sabia, irmãos? Não? A doutrina romana diz que não tem, não tem esse pecado, não é o pecado deles. Eles constatam até que eu digo, não, mas não é pecado sim. A criança, antes que ela nasça, Já tem pecado. por quê? Porque o pecado está no sangue da herança adâmica. A gente não sente fome, canseira, às vezes sente ira, precisa estar pedindo perdão, às vezes sente, às vezes, enfermidades, canseiro, tudo isso, é esse pecado que está na carne, e ele só sairá quando a sétima trombeta tocar. Esse pecado não impede mais a salvação, porque quando aceita Cristo, está debaixo do juramento, e esse pecado é como ele não mais existisse. Não mais existisse, está compreendendo? Agora veja bem, e mediante o pecado da carne, existe o pecado por supressão. É esse. Tem Gálatas 6. Você foi surpreendido em alguma coisa, não queria irar, mas girou, mas bateu o arrependimento. Então aquele pecado foi resolvido. Por causa do quê? Porque Deus prometeu de salvar e sustentar, manter os que recebem a sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. E existe aquele por omissão, que aí já leva à reincidência de maldição. Você sabe, você faz o que não deve e não faz o que deve. Aquele pecado premeditado tem desejo de fazer mais. Faz uma vez e faz outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra. Então é uma reincidência de maldição. Agora veio Deus nos salvando debaixo do juramento feito com quem? Com Abraão. Como o irmão leu. Os que juram é somente para contendas e cada vez mais regresso. Por quê? Porque não pode jurar. O dia de amanhã não pertence a nós, não. É Cristo. Agora, nós vemos a palavra de Deus assim. A salvação, ela está exemplificada com a promessa feita a quem? Quem? É preciso, é o que nós já lamentamos, irmãos, no passado. A explicação da palavra não seria tão bem como deve ser, não é? A gente sabe disso. E às vezes os membros têm tanta boa vontade, tão fiel, tão obediente, mas bem na oração, até no jejum. Mas quando nós entramos no ministério da palavra, dá a entender que tem muitas coisas que nós precisamos descobrir. Sim. É uma realidade nisso. Então avalia bem a questão de Abraão e Isaac. Então ele disse que Deus, iremos adorar ao Senhor. E depois de ter adorado, voltaremos. Isaac é para ser morto. Mas Isaac estava debaixo do quê? Da promessa de Deus. Aqui no capítulo 9, versículo 7, irmão, do livro de Romanos, como nós estamos nesse conceito de caminhar, passear, esse passeio é bom. Passear na palavra, na virtude do Espírito Santo. Cada momento amado, você entra na igreja crescendo e sai crescendo. Romanos 9, verso 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote. Não é Hebreus, é Romanos. Romanos 9, 7. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Nós estamos lendo a boa palavra de Deus. Glória a Deus. Graças a Ele você vai Glória a aprender Deus. Aleluia. cada A vez mais. palavra da promessa é: por este tempo irei estar até ao fim. A promessa é esta, no capítulo 9, verso 7.
vamos terminar às 9 horas, que está tendo aí um toque de recuo, né? Vocês estão sabendo, né? E a gente tem que ser prudente também, não é isso? Deixa eu fazer só um repasso aqui na minha Bíblia, no capítulo 9 de isto, as descendências de Isaac, na promessa que Deus fez a quem? A Abraão. Diz aqui a palavra do Senhor da Glória. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Eu li o 9. Não é o 7, 9, 7. Por isso que eu fiz uma revisão, é 9, 7. Está compreendendo? Tem a sequência, lógico. A tua descendência. Então, ele não podia morrer por dois motivos. Deus não aceitaria o sacrifício humano e depois também ele era o filho da promessa. Glória a Deus. Agora, qual é a nossa alegria hoje? Aonde nós estamos? Nós estamos na lei ou estamos na graça? Graça. E a lei foi oficializada em qual ministério? Abraão. Quando Deus chamou Abraão, não tinha lei. Tinha a lei moral. A lei de obedecer, a lei de você ser uma pessoa de dobrar, de fácil convivência, uma pessoa que cria no Senhor da glória, e uma pessoa que quando errava, ela descobriu que errou, pedia perdão e não ia para a pena de morte, ia para o acordo de Deus. Glória a Deus. A misericórdia. E Abraão estava ali naquela posição tão importante que ele foi a chamada. Foi tão segura que ele permaneceu até o fim na palavra de Deus. Vamos já resumindo aí no capítulo 3 de Gálatas, trazendo para nós, versículo 9, que diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Aí a palavra, ali aonde Paulo estava pregando, já foi para judeus. Transmitindo os judeus da lei, ou mostrando aos judeus o caminho da fé e também o caminho da lei. Mas eles precisariam do caminho da fé. Mas só que esse versículo, onde o irmão vai ler, já não é somente para os judeus, é para nós, os estrangeiros, que recebemos a palavra. Pode ler, irmão, 3, versículo 9, 3:9. de Gálatas. De sorte que os que são da fé são vendidos com o crente Abraão. Pronto. E o que é bendito? Você já viu alguém pregar, ó? Você vai aparecer lá no juízo final. Vai dar conta de tudo que fez. Se prepara. É pregação de pessoas loucas. Isso é loucura. Hoje a igreja, ela caminha com Cristo. Cristo é a igreja. É a igreja que recebe a palavra, ela está sobre a fé de quem? E é bendito. Todos que são da fé são benditos por quem? Com o crente Abraão. E hoje, os irmãos analisam, o juízo final está ainda, podemos dizer assim, está longe. Longe, sim, no nosso modo bíblico, onde o Senhor diz que haverá 1000 anos de paz, depois de 1000 anos de paz, aí entra o juízo final. Só que agora, eu e os irmãos e as irmãs já estamos juntos com Cristo, ousados pela mesma fé que Deus deu a Abraão. Então o juízo final já desapareceu. Glória a Deus! Aleluia! Por que desapareceu? Porque é bendito. Está compreendendo? Bendito é bem sucedido. Aí nós vamos já terminando, querendo Deus. Pode vir na outra, irmão? Pode. Então vamos continuando Que aí. citasse sobre a criança com pecado que os irmãos não compreenderam e citou versículo. Compreendeu? Salmo 51, verso 5. Em pecado fui formado e a iniquidade concedeu a minha mãe. Esse versículo chama versículo chave.
Só teve um único que não teve pecado. Quem foi? Cristo. Criança já nasce Ele com não pecado. teve pecado corrigido. Por que não teve? Compreendeu, irmãos, que até mesmo a nossa visão com Cristo é uma visão sagrada, que a gente tem tanto boa informação dentro da palavra, que a gente confia em Cristo da maneira que diz as Escrituras. Sem pecado. Está compreendendo? O que nós vamos dando continuidade sobre Abraão? Isso é muito importante. Isaac, Jacó. E o templo foi construído e desmontado, depois reconstruído novamente, depois desmoronado, mas tudo no mesmo lugar que Abraão recebeu a promessa. E Deus continua a abençoar. Tem alguma dúvida? Nós somos salvos por obras ou por fé? Fé. E o salvo deve praticar boas obras? Hã? Sim. Por quê? Porque a salvação não vem só, ela vem com as boas obras para testemunhar que você é salvo, você é santo, que você separou do mundo. Glória a Deus! É Deus que investe, é o ministério de investimento. Não é fazer para receber, é receber para fazer. É o contrário da lei. Vamos agradecer o irmão Del Aviso. Culto das crianças amanhã. Amanhã, maravilha, culto das crianças. Aleluia. É criança de 40 anos, criança de 3 anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos. As irmãs sabem que a mente do cristão, ela está sempre nova, sabia? Aleluia. Você olha aqui na palavra e não caduca. A pessoa que examina a palavra, medita na palavra, tem exemplos dos antigos escritores, com 90 anos, 96 anos, mais ou menos assim, era o autêntico escritor, como o exemplo de João lá na ilha de Patmos. Escreveu o Apocalipse, na época ele já estava mais ou menos com 96 anos, de 94 a 96 anos de idade, e foi um autêntico escritor. É a saúde da nossa vida. Vamos agradecer a ele, agradecer por esse trabalho maravilhoso. A graça de Deus, os que são da fé são Bendito. Você já viu o bendito está sendo mal sucedido lá para o juízo final? Não existe. Depois nós podemos estar na sequência mostrar na Bíblia que o primeiro dia que a pessoa aceita Cristo, primeiro dia, ela está onde? Escrita no livro, está lá em cima. E ela perseverando, vai continuar. Vamos agradecer a Deus, querendo Deus. Na outra sexta estaremos aqui, né, nesse trabalho tão lindo com a palavra do Senhor. E ela começa lá longe e termina aqui dentro dos nossos corações. Ou realiza dentro dos nossos corações. Senhor Deus, Pai poderoso, estamos te agradecendo, Senhor, por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu, na virtude divina, Senhor, da tua graça, santa e poderosa, como nos disseste, meu Deus, nos levando também, com a tua infinita misericórdia, com o teu poder divino, santo e glorioso, e permanece, ó Deus, para sempre, apresentando também, Senhor, o povo da promessa, a nação de Israel, agora o povo da promessa também, que somos nós, meu Deus, a nossa família, a família de cada um, o nosso Brasil, as autoridades de um modo geral, meu Deus, transformando cada vida com o poder da tua palavra, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre. Amém. Graças a Deus. Na paz de Cristo Jesus, digo amém. Amém. Nos guarde nessa palavra e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos. Aleluia. Amém. Essa oração, sabe para que ela serve, não? Para que você foi ungir os irmãos com azeite, porque faz bem. Mas depois que você recebe a bênção apostólica, não deve pedir para ninguém orar mais por nós. Porque ela é a bênção consagratória do Filho do Fogo. Mas vamos ungir os irmãos que quiserem receber o seu azeite, vem, né? Na graça de Deus. E vamos
Vai ser hoje. Vai ser.